Bom dia, terceiro ano, terceiros anos, né, do Maria Rosa. Nós vamos continuar hoje nessa aula gravada o conteúdo da aula passada, né, que nós iniciamos a República Oligárquica, falamos do início, né, falamos da República Velha como um todo, do primeiro momento, né, da República Velha, que foi a República da Espada, com Deodoro e Floriano, né, que foi um período, principalmente com Floriano, de consolidação da República. Uma vez consolidada, os civis, que eram a elite, né, a elite política, econômica, principalmente dos cafeicultores, que estavam por trás desse processo, né, de proclamação da República, eles vão tomar o poder. E aí nós iniciamos, né, com o primeiro presidente, vou compartilhar aqui com vocês, o primeiro presidente civil, né, e da elite cafeicultora do Brasil República, que foi quem? Que foi Prudente de Moraes. E aí, pessoal, que foi Prudente de Moraes. Só rapidinho aqui, vou interromper um pouquinho essa para dar uma olhada aqui no. Mas vamos continuar aqui. Compartilhar novamente. Prudente de Moraes, né? Foi no governo de Prudente de Moraes, como eu falei a vocês na aula passada, Prudente de Moraes ele herdou, né? Do ponto de vista da, vou me ajustar aqui, do ponto de vista econômico, ele herdou uma política econômica, né, decadente, que vem lá do encilhamento, né, com Rui Barbosa, e foi no governo dele que teve a famosa Guerra de Canudos, né? O polêmico Antônio Conselheiro, como eu falei na última aula, Antônio Conselheiro, ele era cearense de Quixeramobim, tinha sido professor, comerciante, e terminou sendo um beato, né? Um beato que era um pregador itinerante. E aí veio parar na Bahia, entrando aqui na Bahia, creio eu, por essa região nossa aqui, né? Entrando na Bahia por Itapicuru e chegando até lá o sertão, indo para o norte da Bahia, onde tem ali, né, na região de Euclides da Cunha, né? Onde numa fazenda lá, né, Canudos, onde fundou o Arraial de Belo Monte, né? Falamos na última aula que o Beato, ele pregava contra a República, o latifúndio e a miséria dos sertanejos, né, tornando-se uma ameaça ao Estado, à Igreja e aos grandes proprietários. Na realidade, esse fenômeno, né, Antônio Conselheiro, e esse fenômeno, né, Arraial, né, de Belo Monte, Canudos, ele está dentro de um contexto de um Brasil com disparidades abissais, vamos dizer assim. Por quê, pessoal? Nós temos um Brasil do Fausto da riqueza, principalmente no Sudeste, né? Devido à questão do café, e nós temos esse Brasil esquecido, principalmente do Nordeste, claro, e outras regiões do Brasil esquecidas. E eu costumo dizer que esse Brasil começa a gritar, porque vocês vão perceber que durante a República vão ser várias revoltas de cunho social que vão estourar por esse Brasil inteiro, né? Começando por Canudos, né? E revoltas nos mais diversos ambientes, né? Sociais. Canudos é uma revolta no campo, nós vamos ter outras revoltas no campo, nós vamos ter revoltas na zona urbana e nós vamos ter revolta em instituições do governo, né? Defasadas, enfim. Então, voltando aqui a Canudos, Antônio Conselheiro pregava contra a República. O que, pessoal? A República ela começa a instituir no Estado laico, né? Então, algumas coisas que eram feitas, como, por exemplo, o casamento, começa o casamento civil,
Isso não entra muito na cabeça de Antônio Conselheiro. Ele acha que isso é um sacrilégio, né? Por isso que ele é a favor da monarquia. Tem a questão dos impostos também. Ele não admite que pessoas paupérrimas ou até miseráveis, né, paguem impostos. O latifúndio, a birra do latifúndio com Antônio Conselheiro é que Antônio Conselheiro meio que tirava a mão de obra, né, explorada pelos grandes proprietários. Inclusive, quando ele entra aqui no município de Itapicuru, que foi um local onde ele ficou muito, era uma região importante da Bahia, o município de Itapicuru, um local que ele ficou muito tempo, e ele foi contemporâneo do Barão de Jeremoabo, né? E o Barão de Jeremoabo escreveu, o Barão de Jeremoabo ele não escreveu livro, mas ele se comunicava muito por carta. Tanto que o neto dele, o neto não, o tataraneto dele, quando eu entrei na UFBA, o tataraneto dele tinha terminado o curso e ele fez um livro sobre essas cartas, né? São dezenas, centenas de cartas que o Barão escrevia. E em uma dessas cartas tem falando sobre Antônio Conselheiro, ou seja, Antônio Conselheiro meio que mexia na estrutura, né, desses grandes proprietários, porque os sertanejos que trabalhavam para esses grandes proprietários iam atrás de Antônio Conselheiro. E não foi um nem dois, foram dezenas e centenas, ou até milhares, né, desses sertanejos. Isso meio que mexeu com os latifúndios. A igreja era porque Antônio Conselheiro, como beato, como esse pregador itinerante, Antônio Conselheiro, ele mexeu um pouco com a igreja porque o povo ia muito mais atrás dele do que para a igreja. Tanto é que muitos padres, vendo esse poder, né, que ele tinha de agregar as pessoas, né, de persuadir, esse carisma que Antônio Conselheiro tinha, começaram, né, aqueles padres, vamos dizer assim, mais progressistas, começaram a ceder o púlpito para Antônio Conselheiro pregar. Claro que depois a Igreja Católica proibiu os padres, ou quem quer que seja, de abrir, né, esse espaço para esse pregador, mas ele se tornou essa figura, esse beato, né, esse pregador itinerante, que entrou aqui em Itapicuru pela Rainha dos Anjos, saiu fazendo cemitério, igreja, enfim. Ele foi preso e tido como louco lá em Itapicuru, né? Aqui em Itapicuru, aqui do lado, né? Foi mandado para Salvador, depois voltou, e aí começa a peregrinação de Itapicuru em diante. O conselheiro saiu peregrinando pelo sertão, arregimentando seguidores, construindo e reformando igrejas e cemitérios, né? Esse mapa aqui ele é interessantíssimo, pessoal, porque a vida na comunidade de Belo Monte, às margens do riacho Vaza Barris, né? Do rio Vaza Barris. O sertão, aí, Antônio Conselheiro, ele era tido como profeta, né? Várias frases ele proferiu. Dizem que ele proferiu uma frase contra Itapicuru, quando ele foi expulso de lá, né? Que ele falou que eu ouço isso desde pequeno, que lá em Itapicuru só ia ter água, areia e arenga, né? 3A, água, areia e arenga. A água Itapicuru realmente é uma potência hídrica, a areia tem demais, tanto que muita areia que vem aqui para Tubias é de Itapicuru, e a arenga é muito normal porque cidade pequena, né? Arenga quer dizer fuxico, né? Fuxico. Mas, assim, pessoal, eu ouço isso desde pequeno, ouvia isso desde pequeno em Itapicuru, mas o fato é que a profecia mais famosa dele, né? O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Pelo menos assim, o sertão virou mar porque o local onde foi o Arraial de Belo Monte realmente foi alagado, né? E tiveram que construir canudos em outro local. Tudo bem. Mas o que é interessante nesse mapa aqui é que esse mapa aqui tem a divisa, né? Sergipe, tem aqui Itapicuru, né? Tem Natuba, ó, Itapicuru, né? Onde ele ficou, foi preso, veio, ele ficou um tempo na região que não lembro o nome agora da época, mas que é a atual Crisópolis, que é uma cidade ali perto de Olindina, porque toda essa região, Olindina, Crisópolis, tudo pertencia a Itapicuru. Então,
E aí ele desce para Natuba, lá ele vai ter problemas. Onde é Natuba? Nova Soure. E aí depois Tucano, né? Essa região aqui, Tucano, Pombal, Cumbe, enfim, Monte Santo até descer para a região de Canudos, né? A região de Canudos. E lá fica, né? 1893, 1894, ele já está por lá fundando esse arraial. E aí, dentro dessa questão das profecias, né? Era uma comunidade religiosa. Antônio Conselheiro era extremamente rígido, né? Por exemplo, não podia bebida no arraial, para vocês terem uma ideia. Eles fizeram todos os esforços para construir a igreja no centro do arraial. E Antônio Conselheiro, né, diz que uma das profecias é essa aqui: haverá 4 fogos, os 3 primeiros serão nossos, o quarto a Deus pertence. Diz que está se referindo à Guerra de Canudos, né, quando foram mandadas expedições que os sertanejos conseguiram vencer, mesmo com o quê? Com facão, foice, no máximo uma espingarda, eles conseguiram vencer até expedição que tinha um exército, né? Creio que na quarta que eles perderam, que aí tinha quase 10 mil soldados, né? Mas diz que teve essa profecia aí. As 4 expedições enviadas para destruir a comunidade de Belo Monte, a quarta contou com 9 mil homens fortemente armados. Essa visão sobre a quarta expedição, ela também ela é escrita, né? Ela vai ser transcrita por Euclides da Cunha no livro Sertões, né? Aí tem o famoso coronel Corta-Cabeça, Marechal Carlos Bittencourt, soldados da quarta expedição que destruiu Canudos. Falar um pouquinho sobre Euclides da Cunha, pessoal. Creio que vocês já devem ter visto na matéria de literatura, né? Euclides da Cunha faz parte do pré-modernismo e Euclides da Cunha, ele era um jornalista, se não me engano, do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, e ele vem cobrir essa guerra. Ele vai cobrir a guerra, vai ficar acampado lá um tempo e observando, né, para escrever, e ele vai ficar tão, assim, ele vai conseguir, né, tanto documento, vamos dizer assim, que ele vai escrever um livro, né, Os Sertões, que ele fala da guerra, ele fala do ambiente, né, do sertão, ele fala do homem sertanejo, ele fala do ambiente, né, do sertão, né, inóspito, e ele fala da guerra. E aí tem aquela frase muito famosa, né, de Euclides da Cunha, quando ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Como eu falei a vocês, a Guerra de Canudos também, acho que ela foi até assim citada em romance internacional, né? A Guerra do Fim do Mundo. Só não lembro o autor, um autor aqui da América Latina, muito famoso. Enfim, na antologia Obra Os Sertões, Euclides da Cunha afirmou: sertanejo é, antes de tudo, um forte. Eu já antecipei para vocês, né? No final dessa obra, ele vai falar que sobraram poucas pessoas, né? As quais estavam diante de 9 mil soldados que rugiam, né? Com seus canhões, com armas e etc. Né? Aí está Euclides da Cunha. Nem à toa que ele foi homenageado, colocou o nome em uma cidade ali na região de Canudos, né? Que é uma das grandes cidades ali da região, que é Euclides da Cunha. O rio Vaza Barris em 2 distintos momentos, né? Ali uma foto do conselheiro morto, né? Então, essa é a frase final do Euclides da Cunha, que eu falei há pouco, que ele vai dizer assim: Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores.
Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Se fala em 9.000 soldados, aqui está se falando de 5.000 soldados, Euclides da Cunha, né, que foi viu os fatos em loco, mas, enfim, é um documento interessantíssimo, né, diz que é um camalhaço bem, mas é interessante ler essa obra aí, pessoal, de Euclides da Cunha. Claro que a gente pode falar muita coisa de Canudos, né, a forma como era organizado o Arraial de Canudos chegou a ser a segunda cidade da Bahia, depois de Salvador, né? Então foi o arraial, foi muito grande, deve ter tido o quê? Suas 30.000 pessoas. Como eu falei, era muito rígido, né? A questão lá no Arraial de Canudos. Outro fato interessante, que eles começaram a ter intrigas com as pessoas ali da região, Uauá, né? Enfim, Juazeiro, porque, assim, eles, por exemplo, teve a questão da madeira que eles compraram e não entregaram, e eles começaram a se rebelar, e eles estavam na razão, né? Você vê que eles eram olhados, na realidade, o pessoal de Canudos era olhado de forma preconceituosa, e isso é uma visão minha, né? Assim, uma análise que eu faço, é que eles sofreram um verdadeiro genocídio, e, ou seja, o governo ele não tinha a noção de que os sertanejos conseguiram criar algo alternativo à miséria, ao Brasil esquecido, né? Aos Brasis que existiam, né? O Brasil da opulência, da riqueza, a esse Brasil miserável. Antônio Conselheiro conseguiu isso, porque o Arraial conseguiu ser autossuficiente, conseguiu até ter um excedente, que eles conseguiam comprar madeira, conseguiram construir a igreja, mas tudo era culpa deles, ou seja, eles estavam com razão em relação à madeira da igreja que eles tinham comprado e não tinha sido entregue, por isso eles se revoltaram, mas sempre a polícia iria contra, né, essas pessoas aí, e tinha todo um establishment, ou todo um status quo contra eles, né, latifúndios, igreja, e termina-se como, pessoal? Como caso de polícia, né? Toda a revolta que teve na República, né, na Primeira República, a República Velha, foi tida como caso de polícia. E aí o governo de termina o governo de Prudente de Moraes e nós vamos para o governo de Campos Salles. Campos Salles vai ser aquele, pessoal, que vai tentar resolver o problema econômico que vinha desde o início da República, né? O problema econômico que vinha desde o encilhamento, né? Que foi aquela emissão de moedas sem lastro, que queria, né, fazer com que o Brasil desenvolvesse a indústria, né? Que teve à frente Rui Barbosa, enfim. Logo de cara, Campos Salles vai criar o Fundiglow, né? Fundiglow, que vai ser o quê? O acordo financeiro com credores ingleses, visando promover o combate à inflação e o crescimento econômico do país, né? Então, esse Fundiglow foram o quê? Empréstimos, né? Que foram feitos com garantia, é claro, de alguma coisa que dava em troca. Enfim, Campos Salles de Joaquim Murtinho em viagem à Europa. Eles foram para a Europa para conversar, para resolver esse problema. Esse problema que se arrastava desde o início da República, desde o governo provisório, né, com Rui Barbosa, e que ele estava tentando resolver agora. Campos Salles era o segundo presidente civil. Campos Salles, pessoal, ele era creio que um dos mais ricos cafeicultores. E uma coisa interessante é que Campos Salles vai ser o segundo presidente civil. O primeiro, que foi Prudente de Moraes, era paulista, cafeicultor. O segundo agora, que é Campos Salles, também paulista, cafeicultor. E um dos grandes cafeicultores ricos de São Paulo. Então, por que eu estou falando isso? Porque vocês percebem o quanto São Paulo ele era gigante, era na política e na economia brasileira, né? As bases do Fundo Low.
1898 a 1901, né? Período de carência, então teria 3 anos de carência o fundo Low, e o pagamento dos juros do novo empréstimo, né, de 1901 a 1911. O período de carência, as rendas da alfândega do Rio e o controle da Ferrovia Central do Brasil e Companhia de Água do Rio de Janeiro foram garantias exigidas pela Casa Rothschild, além de medidas austeras para a estabilização econômica. Quem emprestava naquela época eram os bancos, né? Bancos ingleses. Olha aí os Rothschild, que hoje você vê muito nesses vídeos aí de, enfim, que teoria da conspiração, mas os Rothschilds realmente eram uma família de banqueiros europeus que não só estava na Inglaterra, mas boa parte da Europa, que eram os mais ricos. E para emprestar esse dinheiro para Campos Sales tentar estabilizar a economia brasileira, olha aí os empréstimos, pessoal, que o Brasil sempre foi devedor. Os Rothschilds pediram muita coisa, né? Renda da alfândega, renda da ferrovia, renda da companhia de água. Imagine, pessoal, tudo isso ficou empenhado como garantia para esse empréstimo feito por Campos Sales. Aí, reinício do pagamento de toda a dívida com mais 13 anos para sua quitação. E isso virou um ciclo vicioso, né? 1901 a 1911, 1911 renovava, teria mais 13 anos, aí já chegava em 1924, e essa coisa veio mudando até chegar aos nossos dias, as famosas dívidas, né? Interna, externa e por aí vai. Imposto demais. O país tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? A saída encontrada por Campos Sales para honrar o acordo junto aos nossos credores ingleses foi aumentar os impostos e cortar gastos públicos, promovendo inclusive o desemprego, reduzindo o crédito bancário, acarretando uma violenta recessão econômica. No entanto, nossos governos atuais não seguem caminhos diferentes, como mostra o gráfico abaixo de 2001. Então, assim, pessoal, o Brasil sempre teve essa questão de quê? De, para resolver seus problemas, aumentar impostos, cortar gastos públicos, isso tudo muitas vezes uma imposição de organismos financeiros internacionais. Olhe que a média do Brasil, nesse gráfico, vocês vão ver, é uma média atual, né, do século XX, né? Esse gráfico é de 2001. Para fazermos um contraponto com o início da República, vocês vão perceber que o Brasil está acima da média dos países daquela época, né? Acima da média dos países emergentes no que diz respeito à questão tributária. Muito imposto, né? A gente paga muito imposto, já estava em quase 40%, onde a média dos países emergentes é 20%. Então, essa saída encontrada por Campos Sales, ela ao longo da República, até praticamente nossos dias, ela vem sendo usada, né? E não nunca uma que, ao invés de aumentar os impostos, diminuir. Política dos governadores. Do ponto de vista econômico, nós já vimos o Fundo Low de Campos Sales. E do ponto de vista político, né, Campos Sales ele vai inaugurar um modelo que vigorou, né, por toda a República Velha, que foi a política dos governadores, né? O que foi essa política dos governadores? Visava assegurar a estabilidade política, impedindo a oposição de chegar ao poder através de uma troca de favores entre o governo federal e os governos estaduais. Como foi isso, pessoal? Essa troca de favores entre presidente, governadores e coronéis era uma via de mão dupla. O que acontecia? O presidente dava total apoio aos estados, aos governadores. Esses governadores tinham o dever de fazer o quê? Eles recebiam verbas do presidente e eles tinham como contrapartida fazer o quê? Eleger um Congresso subserviente ao presidente. Deputados e senadores de cada estado que estava dentro, né, dessa política dos governadores, ou seja, dos estados que eram subservientes ao presidente, tinham que eleger senadores e deputados que votassem em tudo que o presidente queria.
todos os estados estavam dentro desse processo? Não. Haviam estados como, por exemplo, muitas vezes Bahia, mas principalmente um estado que desde o início da República ele sempre foi do contra, foi o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul era um dos estados que não estava dentro da política dos governadores. Essa política, claro, instituída, né, por São Paulo, por Campos Salles, que era paulista, mas era presidente do Brasil, mas que governava para a política econômica voltada para o café, bem como a política também. Os governadores, eles também faziam esse mesmo processo com os coronéis, né? Dava apoio financeiro, cargos, etc. E os coronéis elegiam, né, deputados estaduais, enfim. Esse processo era desde o coronel até o presidente. Aí o que era que acontecia? O que era que acontecia aqui, né? Vamos dizer o seguinte, mas o governador ele não garantiria que todo o Senado e todos os deputados, todos os senadores e deputados, o Congresso seria subserviente. Se fosse eleito alguém que não apoiasse o presidente. O governo federal criou, à época, a Comissão de Verificação, né, de Votos, a CVV. Essa comissão de verificação servia para quê, pessoal? Servia para o seguinte: às vezes ganhava alguém da oposição, a comissão ia lá e criava um factoide, né? Criava um factoide e dizia, sua eleição foi fraudada. E aí tirava o cara. O nome desse processo criado pela Comissão de Verificações de Votos foi degola. Degolava, né? Degolava o candidato da oposição para que o Congresso fosse o máximo possível subserviente ao presidente, ou seja, aprovasse tudo que o presidente queria. Então, nós já vimos que, do ponto de vista econômico, teve a questão dos empréstimos, né? Da dívida externa aí. Do ponto de vista político, a política dos governadores, que foi importantíssima na República Velha para manter o poder. E, então, aqui, a importância de a comissão de verificação dos poderes, né, pessoal? Como nós vimos aqui, né? Esse gráfico aqui mostra bem melhor, né? Governo federal, ó. O governo federal apoia como o governo estadual, com verbas. E o governo estadual com apoio de quem? Deputado e senador. E aqui, obras, né, para os coronéis. Enfim, o governo estadual recebia verbas, né, recebia verbas do governo federal e repassava em formas de obras para o coronéis em troca de quê? De votos, porque a base do eleitorado era o coronel, né? Os chamados currais eleitorais, o voto de cabresto, quem mandava era o coronel. Então, esse voto servia tanto para o governo estadual, tanto para o governo federal. E a degola assegurava a vitória do governo, né? A degola feita pela Comissão de Verificação dos Poderes. Não é verificação de voto, não. Verificação dos poderes. Era CVP. Vamos lá. A política do café com leite. A política do café com leite, ela foi um acordo feito por Minas e São Paulo, né? As aristocracias cafeeiras de São Paulo e Minas ditavam os rumos da política brasileira. Por mais de 30 anos ditaram esse rumo, né? Foi chamada de café com leite, mas o fato é que era feita por cafeicultores, tanto paulistas como mineiros. Aqui a gente tem uma charge, né? Pela estatística e pelas ações, atuais intenções, parece que os outros estados do Brasil não são interessantes ou interessados. Isso aqui está citando justamente porque quem monopolizava a cena política era o São Paulo ou Minas. Claro que essa política do café com leite ela não foi coesa todo o tempo, né? Essa política onde em uma eleição São Paulo indicava, em outra eleição quem indicava era Minas, ela não foi coesa. Logo em 1910 teve uma ruptura, quando ganhou um candidato apoiado por Minas, mesmo São Paulo sendo mais rico e colocando todo um aparato na eleição de 1910, colocando até avião usou na campanha, colocou Rui Barbosa como candidato, não ganhou a eleição.
e quem ganhou a eleição foi o Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca. Teve os 2 momentos que houve uma ruptura, 3 momentos que houve ruptura. Lá na frente, em 1930, com Getúlio Vargas, foi a última ruptura, que aí acaba a República do Café com Leite, né? Aqui tem uma charge da época, né? Aqui tem outra charge, né? Moralidade política não permitirá a verdade saia nua das urnas, né? Aqui tem as eleições, a verdade querendo sair, mas a fraude querendo abafar, né, pessoal? A charge sempre foi uma forma de crítica, né? E o coronelismo, que foi, principalmente no Nordeste, mas no Brasil todo, um mecanismo de sustentação de todo esse sistema, né? O voto de cabresto, né, o curral eleitoral, o clientelismo, que é a troca de favores, né? Um favor, um emprego, enfim, o voto aberto permitia aos grandes proprietários rurais pressionar os eleitores, né? Ou seja, o voto era aberto, você dizia em quem ia votar, e aí tinha a forma de controle. Essa charge aí, ela é bem, ela mostra bem essa questão, né, pessoal? Do voto de cabresto, como era, o controle que esses coronéis, que eram chefes locais, tinham, né? Muitas vezes eles dominavam o município ou uma região, né, formada por vários municípios. Muitas vezes eles eram prefeito ou colocavam prefeito. Isso durou por muito tempo. E aí está outra charge, né, bem emblemática, vamos dizer assim, para falar um pouquinho sobre esse voto de cabresto, né? E a questão da coação, a pessoa era coagida. Se em sua família tivesse alguém empregado e você não votasse, tiraria do emprego, porque o emprego estava na mão deles. Fosse até emprego estadual, etc. Não tinha ainda a questão de concursado na época. Enfim, pessoal, em linhas gerais, né? Aí outra charge falando sobre o voto de cabresto. Em linhas gerais, e a questão da... Aqui é uma crítica à atualidade, né? Que fizeram à época, quem fez o slide. E nós vamos para o terceiro presidente, que vai ser Rodrigues Alves, 1902 a 1906. É no período de Rodrigues Alves que vai ter a revolta da vacina, mas isso vamos deixar para uma próxima aula, né? A partir da próxima aula a gente vai falar sobre o governo Rodrigues Alves, que vai de 1902 a 1906, e a questão da revolta da vacina, da reestruturação do Rio de Janeiro, etc. Boa aula e até a próxima.